Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui do Coletivo Girassóis. Para quem não me conhece, eu me chamo Yasmin, faço parte do coletivo e hoje a gente vai dar continuidade à sequência das lives que a gente está fazendo com os temas abordados nas salas temáticas do segundo Fórum Social Espírita do Coletivo Girassóis, que ocorreu esse ano de forma remota por conta da pandemia. E hoje o nosso tema é sobre sexualidade e diversidade de gênero com o nosso convidado Idel. Então, Idel, eu queria que tu se apresentasse um pouco pra gente. Olá, Yasmin. Primeiramente dizer que é sempre uma alegria, um prazer enorme sempre estar com você e participar dessas ações lindas e potentes do Coletivo Girassóis. Eu sou Idel Andrade, né, residente aqui na cidade de Tapipoca e sou multiartista, né, sou da área da dança, do teatro, da música, produção cultural e também faço parte do Centro Espírita Bezerra de Menezes, aqui em Tapipoca, e tive o prazer e a alegria de, recentemente, né, estar aí há alguns meses, compor, né, o Coletivo Girassóis, participar desse jardim de fortalecimento. Então, para mim, é sempre uma alegria. E como que esse tema da sexualidade e da diversidade de gênero ele foi apontado para ser o tema de uma das salas temáticas do fórum? Bom, é importante salientar que o Coletivo Girassóis ele tem um cuidado muito grande, né, e eu coloco como um acordo, né, que eu vejo no Coletivo Girassóis, um acordo muito importante, que é a, a luta pelo direito das pessoas, né? E também de preservar, né, a dignidade humana, que é um coletivo que se preocupa muito, né, traz imbricado dentro desse aspecto o fortalecimento dos direitos de todos nós. Então, principalmente se tratando desses aspectos que perpassam a sociedade. Então, é super importante colocar isso em primeiramente e dizer que o coletivo Girassóis ele é muito ligado, interligado com tudo que perpassa hoje a nossa realidade. Então, o coletivo que não está, né, em diálogo com o que nós estamos vivendo hoje em sociedade, todas as mudanças, né, é, é um coletivo e uma estrutura que ainda é atrasada, né? Então, esse tema específico, né, que é muito amplo, ele veio justamente pela necessidade de se posicionar e de trazer essas temáticas para esse diálogo, porque é o que a gente está vivenciando, né? Então, o Coletivo Girassóis, como um coletivo muito atento, né, é, e sempre muito especial nesse sentido de diálogo, de propor diálogos, né? Como progresso humano, também está ligado a, a esses fortalecimentos e esses diálogos que são super importantes para todos nós. Certo. E vocês utilizaram alguma metodologia nesse encontro? Como foi abordado o tema? Pronto, é super importante colocar que dentro dessa perspectiva de abordar o tema, a gente optou na verdade, o Júnior, né, que é um querido do Coletivo Girassóis, que a gente esteve junto, nós dois, nesse processo de articulação, né, desse diálogo, dos diálogos do processo dessa temática. E o Júnior trouxe pra gente um vídeo documentário incrível de um cineasta cearense que estava abordando, né, a questão da transexualidade, do relacionamento também, e também como no aspecto da transexualidade mais masculina, né? Na verdade, dois casos de homens trans. E foi de fato que a gente se propôs a priori não trazer discursos, né? Na verdade, roteiros demais. A nossa, depois que a gente conversou, eu e o Júnior, nós percebemos que pela necessidade de ouvir as outras pessoas, né? De ouvir as mulheres trans que estavam no encontro, de ouvir as jovens, os jovens, né? De ouvi-los e ouvi-las. Então, a gente trouxe um vídeo, né? Nesse vídeo abordando as duas, nas duas perspectivas, né? Que é de homem trans, mas também trouxemos uma outra participação que foi da Kimi, né?
que também é uma mulher trans, incrível. Depois, inclusive, vocês podem, a gente vai deixar aqui, inclusive, né, Yasmin, o link para poder vocês seguirem depois, e que trouxe também aí um contexto, trouxe um pouco do seu relato, de como foi o seu início, né, como é que é o processo de transexualidade, mas também desse se impor, né, como que é o dia a dia, como é que é a vivência, como é que tem sido aí a, as lutas, né, nesse sentido. Então, nós deixamos muito aberto para que as pessoas pudessem falar, e foi muito emocionante, muitas pessoas se emocionaram, comentando sobre o vídeo documentário, incrível também. Enfim, tecemos isso, mas que muito teve contribuição. Nós falamos poucos, na verdade nós que falamos poucos, né? Quem falaram mais, de fato, foram os convidados, né, para essa roda de diálogo. Nós tratamos como roda de diálogo e não como uma... Que é isso que o coletivo também propõe, né, que é uma roda de diálogo. Então, foi muito, muito emocionante. Outra pergunta que eu queria te fazer é se existe preconceito ou não dentro da casa espírita. Olha, a minha pergunta é sim, infelizmente, algumas casas ainda, né, existem, né, na verdade muitas casas ainda existem. No entanto, justamente por isso que a gente traz essas pautas, se não existissem essa problemática ainda, infelizmente, nos centros, elas não estariam, né, para discussão no Fórum Social Espírita, mas que nós ainda temos muitos presidentes de centro, inclusive, né, são reflexos. Nós temos algumas presidentas no centro espírita, no entanto, temos mais a presença masculina. E isso é um ponto também, né? A presença masculina nos centros é feita por homens, não? Então, isso tem uma relação direta com toda uma sociedade que nós temos. E o que acontece é que nós avançamos em alguns pontos, nós temos muitos jovens também se colocando, né, trazendo essas temáticas, muitos presidentes também, a coordenação de vários centros também faz os seus eventos, juventude. Então, a juventude meio que se mobiliza, sim, nesses eventos, se percebe a diversidade, percebe todo o contexto que se cria, né? Mas infelizmente algumas casas ainda, infelizmente, continuam, né, nesse pensamento arcaico, no pensamento de, de algumas coisas que, para esse momento atual, é muito ultrapassado, né? Mas que nós tivemos muitos avanços no Brasil. A gente já tem casas, juventudes falando sobre isso abertamente, né, trazendo essas temáticas. É óbvio que nós precisamos trazer bem mais essas pautas para dentro do centro, né, temáticas, trabalhando dinâmicas, né, para que a gente possa ter cada vez mais centros que trabalhem, né, esses aspectos e que possam ter mais pessoas LGBTQIA+, com diversas funções no centro, né, no sistema de passes, na mediúnica, no atendimento fraterno, né, na evangelização infantil, na evangelização juvenil. Nós já temos bastante, precisamos de mais, sempre mais. E eu sempre pontuo que a juventude é que está de fato dando a cara nova, essa energia nova, e de fato para essa nova era não pode haver mais retrocessos, né, pensamentos que retrocedam. Nós tivemos alguns avanços, mas ainda existem casas que têm preconceito, sim. E como foi vivenciar, participar desse encontro, né, que ocorreu na sala temática do segundo fórum? Olha, vou te confessar uma verdade. Nós achávamos que o tempo não ia dar, né? Na verdade, não deu, porque são muitos assuntos, né? São muitas pautas e são muitas questões que as pessoas trazem, né? E que realmente não dá. Foram 2 horas de encontro, de diálogo, e são muitos assuntos para se trazer, principalmente muito a partir também do vídeo documentário, que também foi muito forte para todas as pessoas que estavam na sala temática, e de fato mexeu muito com muitas pessoas, né, com mães que estavam lá também na sala, com filhas, e tivemos relatos incríveis de jovens, né, que estão ou estavam afastadas do centro por diversas razões,
e que encontraram, diante desse diálogo com o coletivo, nessa sala temática, um sentimento de retorno, de retornar, né, para os trabalhos, novamente para casa, mas também para a própria doutrina espírita. Então, a gente teve resultados incríveis e depoimentos que nos encheram de emoção e que essas emoções continuam, né? São depoimentos assim de fortalecimento que fazem com que esses encontros se tornem cada vez mais necessários, né? E por isso que a gente celebra e vibra com essa atitude do coletivo Girassóis. E como a gente pode associar esse tema da sexualidade e da diversidade de gênero com os ensinamentos da doutrina espírita? Tem alguma relação? Olha, Yasmin, sim, toda relação, inclusive eu convido a todos, né, a procurarem mais materiais. É necessário que esse nosso diálogo ele é muito prático também, para a gente poder colocar um pouco mais diante do que a gente se propõe pelo menos a dialogar nesse encontro, né, que nós tivemos, que nós nos propusemos a estar dialogando, mas que vocês também podem estar. Nós temos hoje diversas fontes, né, diversos pessoas mesmo da comunidade LGBTQIA+, espíritas que dialogam sobre isso, que tem canais no YouTube explicando sobre isso. Então, eu convido a vocês para poderem estar junto. Mas o que a gente compreende é que também tem, ao mesmo tempo que é um processo de libertação, no sentido de que a gente compreende que, nesse aspecto da doutrina espírita, que nós somos espíritos seres imortais. Então, nós passamos por evolução. Então, nós temos todo um processo evolutivo. Então, tem a ver também com questões de maturidade mesmo, espiritual, para poder compreender isso. Muitas coisas, nós temos muitas obras tratando sobre isso, na própria doutrina espírita, e também novos pesquisadores, como André Moreira, tem livros baseados nessa temática e profunda também. E nos compreendendo como seres imortais, nós passamos pelos processos gradativos de transformação, de evolução. Nós não podemos estagnar em alguns conceitos e pensamentos. Então, a gente ainda tem um processo de se entender, né? Como ser que vai transmutando, que vai transpassando e vai evoluindo e não regredindo. No entanto, a visão ainda de uma sociedade ainda enraizada pelos preconceitos, né, nos permite ter algumas pausas, né, ter algumas barreiras ainda. E por mais que tenha nas questões de escritas, né, ainda é muito falha, né, e as pessoas podem errar porque as escritas são por seres humanos também, né. Então, há falhas e que a gente precisa estar o tempo todo retomando os diálogos para que isso possa ser recuperado. Então, a gente compreende tudo isso, não é nada de errado, né, não é nada de culpa, inclusive, e infelizmente ainda temos oradores, temos palestrantes que ainda retornam a um diálogo ainda, levar propostas que vão muito da visão pessoal, né? Então isso a gente vai ter que estar estudando, mas que vocês podem também estar acompanhando isso pelos diversos canais hoje que existem no YouTube para saber um pouco mais sobre tudo isso, essa relação do espiritismo com identidade de gênero e tudo mais. E para encerrar, eu queria perguntar quais os aspectos positivos desse encontro, né? Como que você saiu, a sua experiência, os aspectos principais que você ressalta. Olha, Yasmin, muitos pontos positivos. Esses encontros, né, esse encontro do Coletivo Girassóis, foi tudo muito positivo, muito profundo. Claro que o tempo, como eu falei anteriormente, ainda foi muito pouco, né, por mais que seja 2 horas, mas que foi numa intensidade muito grande, foi muito emocionante, depoimentos incríveis e todos, né, saímos transformados e de alguma maneira. E eu creio que um fator muito potente de perceber que nós não estamos sozinhos e sozinhas, né? Que outras pessoas, inclusive, foram diálogos, foram desabafos, né? De perceber que não estavam sozinhas e de perceber que sim, nós estamos vivendo em um outro tempo, uma nova era e que tem muitas pessoas boas, bonitas, talentosas para somar, né? Pessoas com o coração aberto para aprender novamente, né? E para não julgar, para vivenciar a liberdade de expressão, liberdade, né, de vida, de viver.
E, enfim, muitos pontos positivos. O coletivo fortaleceu muitas pessoas, trouxe de volta pessoas que estavam afastadas e, por causa desse evento, né, do fórum, retomaram as suas atividades ou repensaram estar conectadas e também fortalecidas. Enfim, é muita coisa boa, positiva, que esse encontro, que esse fórum trouxe para nessas rodas de diálogo, principalmente essa roda de diálogo da, da diversidade sexual e orientação, né? E, na verdade, identidade. Mas foi muito rico, muito emocionante mais uma vez e, enfim, só agradecimento e parabenizar sempre, né, o coletivo por essas ações e por esta ação específica que tem agregado tantas pessoas e, enfim, juventudes, LGBTQIA+, enfim, meio ambiente. É um fortalecimento, a gente pode dizer assim, fortalecimento. Agora a gente já está chegando nos momentos finais do nosso encontro. Eu queria muito agradecer a todos que estão assistindo, pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube para a gente chegar aos 1.000 inscritos, para que vocês sigam o nosso Instagram, que a programação está muito bacana, e todas as segundas-feiras eu vou estar aqui com mais uma live de algum tema que foi abordado nas salas temáticas do segundo Fórum Social Espírita do Coletivo Girassóis. Agradecer ao nosso convidado Idel, muito obrigada. E estamos de volta próxima semana. Até mais!